DNA Kizomba. O que é mais correto para ti? Dançar passada ou dançar kizomba? E lembro muito bem, meu avô tinha um grande quintal. E aquele quintal onde ele fez casar muitos filhos. E eu assisti a esses casamentos, estive presente nesses casamentos. E é aí onde eu vejo os meus parentes a dançar a chamada passada. Nem é chamado samba, a tal passada. Mas não era acompanhado só da música angolana. Que músicas é que... As músicas de fora também. Porque o angolano pegou na sua dança e esta sua dança fez uma interpretação para músicas apelativas de outros continentes. África em primeiro lugar e depois a América Latina é um dos sítios que nós consumimos muito. As plenas, as salsas. E depois estamos a falar da parte das ilhas francesas. As músicas que vinham do Haiti, as músicas antigas. Os passistas, que eram os homens que davam a boa passada. Não eram os quizombeiros? Não, os passistas. Mas também esses passistas já estão a vir dos passistas do carnaval. Porque muitos que eram bons bailarinos no carnaval destacavam-se aqui. Porque no carnaval, tu tens ali o samba de carnaval. Depois tu tens ali a casucuta, que é aquele trabalho de pés que o rei tem que ter, que o gentil. Tu tens aquilo tudo, que depois é transportado aqui. Mas também tinhas aqueles que não iam para o carnaval, só iam assistir. E que já eram exímios bailarinos. Porque nós tivemos fases. As farras em casa, no quintal. Farras sociais? Sim, as farras no quintal ou dentro de casa. Encostar os sofás, colocar ali as mesas de lado, não é? E as contribuições, que as damas levavam a comida, os homens levavam a bebida. E havia um ou outro que tinha já aparelhagem em casa e que levava aparelhagem para pôr a tocar. Vamos para as escolas. No ginásio das escolas a gente organizava a festa. Saímos das escolas, fomos para os terraços. Nos terraços a gente organizava a festa. Saímos dos terraços, fomos para os cinemas fazer os concursos. Porque nos anos 83 começam os grandes concursos. Aí onde apareceram os grandes bailarinos. Fechu, o que são as caravanas culturais? Caravana cultural era constituído por vários elementos. Dança, música, teatro, para ir representar o país. E nós íamos incluir. E já nessa altura, essas caravanas culturais, quando começam a sair, nós já temos exímios bailarinos individuais que também iam. Bruxa e a bruxa, porque esses bruxa e a bruxa, moça e a moça, coruja e corujinha, Zé Vaiola, Gato Vaiola, todos esses meninos nascem nessa altura dos anos 80. E já é nessa altura que nós começamos a chamar de Kizomba a dança, por causa do tal nome que sai da boca do Bibi de Eduardo Paim. Porque aí, nessa altura, começa-se já a falar nós. Mas sei que antes, 79, para aí, já se falava. Mas não era, assim, nos anos 80, quando explode lá em Angola, os concursos de Kizomba, aí começamos a falar mais. E estou a falar concursos de Kizomba que começaram nas escolas, havia até concurso entre escolas e depois havia concursos já nos cinemas, no cinema 1º de Maio, no cinema Atlântico, no Miramar, Karl Marx, Atlântico eram os mais emblemáticos. Todos queriam passar por esse sítio para ir competir. Não era só Kizomba, era Kizomba, dança moderna, dança tradicional. Havia esses concursos e depois havia as amostras normais que a gente fazia na altura. Como é que é o carnaval em Angola? As pessoas falam no carnaval, mas não têm uma ideia exata do que é o carnaval em Angola. Que assim, tipo de manifestação é? A carnaval em Angola, sublinhando Roldão Ferreira, que é um dos maiores críticos, se não o maior crítico do carnaval, que é a pessoa que tem algumas coisas escritas, a maior parte são escritas por ele. Ele diz e sublinha: carnaval é a maior festa popular do povo angolano, que é chamado Carnaval da Vitória, depois da independência, em 75. Existia o carnaval,
não é? Ou existia algo parecido ao carnaval que não era chamado carnaval, porque é o português que implementou o carnaval em Angola. Mas quando o português implementa o carnaval, com certas proibições, não se podia cantar tudo, até inclusive não se podia cantar em quimbundo, porque tinha que compreender. Mas depois da independência, depois de 75, o Agostinho Neto diz a toda a gente, acho que foi num comício no Golfo, ou no 1º de Março, se não me engano, vamos à rua para cantar aquilo que nos era proibido. Então ele chama o Carnaval da Vitória. E o Carnaval da Vitória, o primeiro que foi em 1978. E é na altura que eu começo a dançar. Em 1979, eu também fui desfilar. E dançam em coreografia? Dançam em coreografia, porque nós temos várias danças. Temos várias danças e que contam histórias. E temos vários grupos antigos, que têm para aí mais de 40 anos, como por exemplo o Caboclo Meu, muito antigo, Caboclo Meu, União Mundo da Ilha, União Quiela, 54 e outros grupos mais. Ainda não tive a oportunidade de ver o carnaval nas outras províncias, gostaria e quero, como homem da dança, gostaria e quero, mas focando em Luanda, porque Luanda é apoteose, tu tens o samba de carnaval, tens Kazukuta, tens Moda Cabecinha, tens a Dizanda. Esses gêneros são os mais dançados, mas o mais dançado, acho que, se não me engano, 80% dos grupos em Angola, ou 90%, é tudo dança, é samba de carnaval. Pechu, explica-me de que forma é que as danças do carnaval migraram para as festas, para as discotecas, para os quintais. Como é que isso aconteceu? Cama-semba, que já é uma dança a pares. Uma dança a pares. Como é que se veste a mulher? A mulher veste de pano, que é a chamada a mulher bessangana, e o homem era também vestido de pano. A transformação da sociedade faz com que este pano no homem desapareça. Então o homem passou a vestir o fato já europeu, porque era o pano amarrado na cintura, o homem pano amarrado na cintura, descalço, depois o pano aqui cruzado no peito, miçangas, e o turbante amarrado na cabeça. As mulheres, o pano comprido até os pés, o kimono, que é chamado kimono, e depois o turbante. Era assim as miçangas. E era assim, e é assim que se veste até hoje. Claro que o homem já é que fez a alteração, a mulher continua vestida da mesma maneira. Agora, estas danças que já eram dançadas dentro desses espaços dos clubes, tiveram esta influência para vir para cá. Esta mesma manifestação que era feita nos clubes, não é, funde-se com o carnaval. Porque se a gente olhar o nosso passo da Macemba, 1, 2, 3, e o contratempo para dar o contacto da umbigada, é o que a gente faz no carnaval, no semba. É o nosso caminhar, o nosso gingar. Aí está o passista e a dama, porque é assim. E depois nós começamos a usar também termos portugueses, o cavalheiro. Então, estamos a ver o grupo carnavalesco, o Caboclo Meu, comeu, porque onde nós temos comida, temos sempre uma guitarra, temos um batuque e temos uma passada dentro porque tudo isso foi se fundindo. Então sai simplesmente do urbano, porque a gente vai falar, o que é o semba? O que é o semba? É uma dança de característica de passada e lenta, vindo do bairro suburbano, que era assim que se dizia. Sai dali e vem para os tais centros na cidade, porque eram as danças do Musek, as músicas do Musek, porque essas danças do Musek e música do Musek não eram feitas aqui no asfalto, que era, entre aspas, onde morava o português. Essas danças saem dali e são transportadas para cá, que era a forma de manifestação, porque mesmo quando acabava, por exemplo, o desfile de carnaval, o grupo fazia sempre no fim de semana a festa. DNA Kizomba.